Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes eu pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer pro canal continuar sendo impulsionado no YouTube. Eu agradeço, a gente passou de 134 mil seguidores ou inscritos no canal. Vamos lá, vamos continuar trabalhando aqui firme, com humildade e responsabilidade, né, para a gente chegar a 140 mil, depois 200, meio milhão, 1 milhão. Com fé em Deus, com muito trabalho a gente chega lá e humildade sempre, a gente vai chegar lá, tá? Eu falo a gente porque o canal não sou só eu, o canal é feito de todos vocês que acompanham aqui e participam, e comentam, e contribuem, compartilham. Pô, vocês fazem parte do canal também, tá? Falar em fazer parte do canal, tem uma galera que eu fiz um vídeo aqui falando que chegou meu copo térmico aqui, ó. Ele é de inox, tá? Ele é reforçado, tá? Dupla camada. Tem uma tampazinha com um abridor pra galera que... Ninguém usa mais isso aqui, garrafa, né? Mas tá aqui, é gravura feita a laser, cara. Muito top esse copo, cara. Meu filho ficou maluco. E aí eu falei aqui, no dia que eu gravei o vídeo, não consegui botar o link. Agora eu tô colocando o link em todos os vídeos. Então você quer comprar o copinho térmico aqui que eu consegui comprar na Shopee, através do canal Vascaíno Cerrado, você vai estar me dando uma força, tá? Vai estar dando uma força, porque você vai pagar o mesmo valor, só que eu ganho uma comissão por estar indicando aí e deixando o link aqui, uma parceria do YouTube com a Shopee e com o Mercado Livre. Então tá aí, vai estar sempre na descrição, vou botar uns produtos que eu vou comprando na descrição e vou colocando aqui na minha prateleirinha para vocês, se quiserem comprar, me dar uma força. Beleza? Olha, Vasco amanhã tem uma final de Copa do Mundo. Eu tô exagerando? Parece que eu tô exagerando, né? A gente encara o Inter amanhã e é um jogo da vida do Vasco no ano, né? O São Januário lotado, mas quem tá falando que para o Vasco amanhã esse jogo é uma final de Copa do Mundo é o maior influenciador / jornalista do Internacional, tá? Ele tá revoltado, inclusive, com a manifestação que a torcida fez lá no CT Moacir Barbosa, falando, justo na nossa vez, o Vasco vem de 5 derrotas, entra na briga contra o rebaixamento, e justo na nossa vez, a torcida vai no CT cobrar jogador, amanhã vai ser um inferno dentro de São Januário, e eles vão fazer um jogo de final de Copa do Mundo, inclusive ele fala que se o Inter empatar com o Vasco, ele vai comemorar. Pega, por exemplo, amanhã esse jogo contra o Vasco, ele é uma fumaça das maiores da história do Inter recente. Porque o Vasco não ganha 5 jogos, tá? O Vasco joga dentro de casa. A torcida do Vasco é das mais numerosas e fanáticas do Brasil. Vai ser um caldeirão São Januário, cara. Vai. Um Porque caldeirão. o Vasco entrou oficialmente na briga contra o rebaixamento agora, ele não estava. O Vasco vivia uma situação intermediária, tranquila, brigando até por coisas no Campeonato Brasileiro e perdeu 5 partidas seguidas. O Vasco, de repente, acordou um dia de manhã e estava brigando contra o rebaixamento. Como o Inter é um time azarado, isso aconteceu justamente antes do jogo contra o Inter. É protesto da torcida, que não tinha acontecido antes, na porta do treino deles. Então o Vasco vai jogar uma Copa do Mundo contra o Internacional. Foi cobrar no treino os caras, impressionante, sempre na vez do Inter. Então o Vasco passou a ter risco de rebaixamento nesta rodada. O Vasco não tinha risco de rebaixamento. Nesta rodada, torcedor cobrando, o Vasco vem de 5 derrotas e o jogo é duríssimo. Muito mais pelo Inter do que pelo Vasco. Eu, com um empate nesse jogo, faço festa. Faço festa com empate nesse jogo. Olha, eu vou falar uma parada aqui pra vocês. O Vasco já jogou muito futebol nesse campeonato, tá? É só reencontrar esse futebol. No segundo turno chegou a ser ali o primeiro ou segundo melhor time do segundo turno. Não tô falando só em performance, não. Tô falando em números também, tá? Melhor defesa, ataque que mais criava. Então, se perdeu no meio do caminho, precisa se reencontrar. Pra você ter uma ideia, na minha opinião, e eu gostaria da sua opinião aqui, não é a melhor partida. O melhor primeiro tempo, ou o melhor jogo que eu vi do Vasco no ano, na temporada, foi o primeiro tempo entre Inter e Vasco, jogando lá no Sul, tá?
O que o Vasco fez com o Internacional no primeiro tempo chocou a imprensa, chocou o jornalismo esportivo, chocou os influenciadores do Internacional. O Vasco colocou o Internacional no bolso, cara. Posse de bola, domínio de jogo, criando jogadas. O Inter ficou totalmente perdido e só foi achar um empate depois daquela pataquada lá envolvendo o Léo Jardim, que foi expulso, e o seu Verratti, que acabou entregando o gol no finalzinho, né, fez uma assistência pro jogador do Inter, senão o Vasco tinha conseguido uma vitória importante ali naquele jogo contra o Inter. Para mim, o primeiro tempo do jogo do Vasco contra o Inter é para ser usado como exemplo, é para o Diniz pegar os jogadores do Vasco, pegar esse VT, colocar para rolar e falar, ó, aprendam com o time que jogou futebol um dia desses, né, porque parou de jogar. Então, para mim, peguem esse vídeo aí, peguem esse jogo, esse primeiro tempo do Vasco contra o Internacional, que é primeiro tempo de almanaque. O Vasco colocou o Inter no bolso naquele dia, tá? Olha, algumas informações importantes sobre a reforma de São Januário, que eu falei que não sei se vai começar essa reforma mesmo. Era uma história de que o dinheiro do potencial combustível era suficiente para a reforma, porque ia ter setores populares, ia ter arquibancada, o pessoal ficar em pé, não ia fazer um estádio para elite, né, um estádio para tirar de São Januário o torcedor raiz, e aconteceu o que está acontecendo com vários clubes, como o Flamengo, tem uma torcida de teatro. Então os torcedores do Urubu me mandando, num grupo de amigos aqui de Brasília, me mandando imagens do Flamengo, da torcida do Flamengo, fazendo aquele alvoroço no Rio de Janeiro, aquela bagunça, aquela gritaria, aquela histeria que a Globo cobriu 24 horas como se fosse a seleção brasileira. A Globo é um nojo, né? E aí me mandaram isso, eu falei, engraçado, né? O Flamengo, a torcida do Flamengo na rua é um leão, no estádio é um gatinho, né? Caladinha, não fala nada, não faz barulho, não vibra, né? Torcida de teatro. O Flamengo podia aproveitar que não tem estádio, que a torcida que faz barulho tá na rua, e voltar a jogar futebol na rua, né? Mas enfim, voltando aqui para o Vasco e para os nossos problemas, é claro que eu vou torcer muito pro Palmeiras no sábado, a história era essa, que 600 milhões do potencial construtivo ia ser suficiente para poder fazer a reforma, a obra de ampliação de São Januário. Agora já saiu uma história diferente. Primeiro você vê o gramado sendo reformado, aí depois você vê o Renato Brito, que é o VP, segundo VP do Pedrinho, em um evento falando, se a empresa não comprar até tal dia, a gente vai estender o prazo de novo, né? Então não tem data para começar essa reforma, que eu falei, São Januário não vai parar agora não, o Campeonato Brasileiro Carioca vai continuar, acho que vai continuar utilizando São Januário. E agora saiu essa história de que o valor orçado, a estimativa de valor para a reforma de São Januário é de cerca de 800 milhões de reais, e que o Vasco estuda fazer um empréstimo no BNDES, lá o Banco de Desenvolvimento, né? Que seria com juros baixos e parcelas esticadas. Fazer dívidas. Para quê? Para que fazer mais dívida, né? Porque se você tinha ali um plano para fazer um estádio, reformar com 600 milhões, para que entrar em mais dívida? Já estamos numa recuperação judicial. Eu não quero que a gente faça igual o Corinthians, ficar aí devendo juros a banco por causa de estádio e não ter dinheiro para pagar conta, não ter dinheiro para pagar salário de jogador, fazer contratação. Então, para mim, vai repetir os mesmos erros se fizer isso. Não há justificativa para o Vasco ir, até porque não tem nem garantias para dar para banco para poder pegar empréstimo desse tamanho para poder reformar São Januário. Acho que não precisa exagerar, tá? A gente não precisa de um estádio colossal para 60, 80 mil lugares. Não precisa, tá? Não precisa. Se fizer 45 mil, tá ótimo. Tá ótimo para jogar competições internacionais, para São Januário tá lotado sempre. E quando for um jogo que for para extrapolar isso aí, tem o Maracanã, que é o estádio público. Tem que lembrar isso sempre, né? Minha opinião a respeito dessa situação aí, que já estão falando em empréstimo para inteirar a reforma de São Januário. A história não era essa, ela já começou a ficar diferente, né? Ela já começou a tomar outros rumos ou outras formas. Bom, acabou a Série B, acabou o Campeonato Brasileiro da segunda divisão, a gente viu os times que subiram para a primeira divisão. O Coritiba, campeão, com a melhor defesa do campeonato. Daqui a pouco falar do Coritiba. 3 jogadores estão voltando de empréstimo para o Vasco, tá? 2 do Avaí, o JP e o Lucas Eduardo, e um foi emprestado à Volta Redonda, o zagueiro Lincoln.
Pra mim, o JP volta com a mesma situação que voltou o Barros, um jogador que rodou, pegou experiência, ganhou moral, fez uma Série B bacana. O Barros passou por isso jogando pelo Amazonas, depois estava no América. O JP fez uma excelente Série B com o Avaí, tá? Então acho que ele volta mais experiente, mais cascudo, e aí seria interessante testar ele nesse meio de campo do Vasco. Já pensou uma dupla ali de volante, Barros e o JP? Vai que dá liga, né? Vai que dá certo. Então tá de volta o JP, o Lucas Eduardo e o zagueiro Lincoln. Outro jogador que tinha um empréstimo encaminhado até o final do ano, que era para voltar, mas não é o zagueiro Michael. Era para voltar porque acabou o empréstimo, mas não é porque acabou também o contrato dele com o Vasco. Então ele fica livre, ele pode ficar no Curitiba, ou ele pode ir para o clube que ele quiser ir. Ele tá com passe livre, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, inclusive não fazer nada, se quiser parar. Mas tá aí o Michael, que o Curitiba que conseguiu ser campeão da Série B, com um dos piores ataques da competição. Se eu não me engano, que eu fiz um vídeo aqui, é o terceiro pior ataque da competição. Só 2 times conseguiram ser pior no ataque do que o Curitiba, que foi campeão. Só que teve disparada a pior defesa, acho que só tomou 22 gols. O segundo time que tomou mais gol, tomou 11 gols a mais. Então, assim, Curitiba conseguiu subir por causa da defesa, e o Michael era um dos pilares dessa defesa do Curitiba. Parabéns para o Michael. Vou trazer aqui um trecho de um vídeo que eu vi, de uma participação dele no podcast, lá no Charla Podcast, onde ele rasga elogios à torcida do Vasco, né? Diz que a torcida do Vasco tem um cantinho no coração dele, o Vasco, a história que ele viveu no clube, o carinho que o torcedor tem, o que ele viveu no Vasco. Ele falou que não tem igual, não tem torcida igual à torcida do Vasco, tá? Então vou deixar para finalizar aí, desejando para você um dia abençoado. Comenta, compartilha, vai lá comprar o copinho para me dar uma força, para você dar de presente aí no final do ano pro seu pai, para o seu garoto, tá? Um copinho térmico de inox. Depois eu vou trazer mais produtos aqui para você me ajudar e para você se ajudar e para você presentear ou utilizar no dia a dia, tá bom? Tá na descrição. Curte, segue, tamo junto, fique com Deus e saudações vascaínas. A torcida do Vasco A torcida do Vasco mora aqui no meu coração, aqui, ó. Sério mesmo, Maicão? Igual tu viveu. Surreal. Amor e ódio, Surreal. né? Amor e ódio, mas eu prefiro ficar com amor. Eu prefiro ter mais amor, eu prefiro ter mais gratidão do que ódio ou raiva. Cara, o que eu vivenciei em 2023 ali com o Vasco, ali naquela não descida ali, a maneira que a torcida me... E eles ainda, pá, recebem várias mensagens de vascaíno e eu até mando mensagem pros meninos direto. Eu tô sempre acompanhando, sempre vejo jogos, sempre torço pelos meus companheiros. Cara, o Vasco, sem dúvida nenhuma, é um clube que ganhou um cantinho aqui no meu coração. Pá, surreal. O Vasco, eu vou falar a verdade, porque o Vasco, assim, nos últimos anos foi muito massacrado, sem dinheiro. O Vasco só existe, só é quem é pela torcida do Vasco. A torcida do Vasco é algo surreal. Cara, quem ama o Vasco, fim, o vascaíno é torcedor mesmo. Ali é torcedor de verdade, é raiz. Ah, fulano, ciclano é maior, mas igual o Vasco não tem. Cara, esquece, que maneiro falar. Esquece. Tu jogou... Porto, bom, legal, Galatasaray... Os clubes, mas igual a torcida do Vasco, assim, em termos de paixão, cara, eu acho que foi a mais bizarra que eu peguei, assim. Os caras amam mesmo. O vascaíno, ele ama mesmo o clube, sabe? É algo diferente. A barreira ali, isso é louco. Tá louco. Cria todo uma... Tá louco. Um envolvimento, né? Porra, é surreal. Mas tô arrepiado que eu já tô lembrando do último jogo de 2023. Narrei o jogo lá, mano. Aquilo ali, aquela energia ali. O Vasco caía até os 30 minutos. Queria que você contasse sua história desse jogo aí. Cara, a gente saiu... Serginho Macedônia. Um abraço, Serginho. Serginho vai ficar doido comigo. Cara, eu lembro que a gente saiu ganhando de 1-0, o Ortiz empatou esse jogo. Léo Ortiz empatou o jogo ali. E aí meio que, desculpa, não sei o que, desculpa, mas fez o gol, né? E aí o Serginho entra e muda a história. Eu lembro que tava 1-1 e eu cheguei nos caras, e aí, como é que tamo caindo? Falei, caraca, velho, tem que ganhar de todo jeito, velho. Mano, que sensação é essa? Tamo caindo. De todo jeito. E o Ramon Dias, eu sou muito amigo do Emiliano hoje, a gente tem muita amizade. E ele falava assim, o velho, né, que ele chamava o pai, esse velho aí, ele sabe, ele entende. Ele ficou falando do Serginho a semana toda. Serginho. O Serginho aí, que Serginho, pai? Serginho vai mudar. Cara, e eu lembro que tava difícil, tava 1-1, jogo truncado.
o Serginho entra, se eu não me engano, o Serginho arruma a expulsão do jogador do Bragantino. Ele arruma a expulsão e aí mudou todo o jogo. Mudou todo o jogo. Aí depois, assim, aí no final o PH cruza pra ele, aí o Serginho faz o gol, e pá, aí o estádio vai à loucura. É como se fosse um título ali. Tá louco, a maneira que foi de cabeça, a maneira que comemoramos ali, como se fosse um título. Cara, foi algo assim, foi uma das maiores experiências que eu tive no futebol, assim, de emoção, assim. Foi essa algo missão de salvar o Vasco, salvar.